Olá, estamos de volta. E eu fiz uma pergunta no fim do bloco anterior ao Dr. Farley e agora eu a refaço e peço que ele nos diga aqui. Somente os bancos são autorizados a cobrar juros ou também o chamado agiota também? Permitidos não são, né? A gente sabe que tem leis que estabelecem que só o Banco Central pode autorizar a pessoa jurídica, geralmente, a contratar ou emprestar valores a juros, né? Até porque há um interesse aí de impostos a serem taxados aí em caso de contratações. Agora, cabe ressaltar que se houver um caso aí específico, lembrando que o agiota, para a configuração do crime de agiotagem, da prática de agiota, há necessidade de práticas reiteradas. Uma só não vai caracterizar. Mas se houver o caso de um amigo que tomar um valor emprestado, onde uma coisa esporádica e assim, sem uma intenção realmente de lesionar, uma coisa de boa fé, há possibilidade sim de haver uma permissão judicial numa possível demanda futura, de haver a decretação de uma sentença no intuito que deve ser cobrado, mas ali num caso específico e sempre primando pela boa fé, né? Até porque se for haver uma contratação com o banco também, se o indivíduo que tem um dinheiro parado e for aplicar no banco, ele vai ter praticamente 1%, dependendo da aplicação que ele fizer. Então, se ele tem isso aí no banco, por que não emprestar para um amigo com mais facilidade? Então, eu não vejo uma má-fé de quem empresta, mas autorização para emprestar é só dada pelo Banco Central, né, a instituições financeiras diversas. Dr. Farley, até pouco tempo os bancos insistiam e batiam firmemente na tecla de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicava aos contratos bancários. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade de número 2591 e foi julgada procedente, dando a entender e a definir que o Código de Defesa do Consumidor é sim aplicável aos contratos bancários. Qual a sua posição sobre isso e o que principalmente essa aplicação do contrato reflete numa relação de consumo entre a pessoa que toma esse empréstimo junto ao banco e o que ele vai remunerar, qual é o juro que ele vai pagar? Esse tema já está pacificado na Justiça, até porque tem uma súmula 297 do STJ que é clara, né, expressa que há aplicabilidade do CDC a instituições bancárias. O que difere a aplicação ou não, às vezes tem muitas pessoas que confundem, é a finalidade do dinheiro. Porque o consumo, quando há o tratamento de consumidor, ele é o destinatário final do bem. Ou seja, quando eu vou na mercearia e compro um arroz, é porque eu vou consumir ele. Agora, o dinheiro da mesma forma, quando o consumidor vai a uma instituição e toma aquele montante, ele vai com a finalidade de consumidor e para consumir, seja para qual finalidade for. Agora, a questão aí da aplicação é porque tem casos que, por exemplo, empresas jurídicas, não é porque é pessoa jurídica que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas porque, geralmente, empresas jurídicas elas vão a bancos para tomar dinheiro para fomento. Ou seja, eles utilizam aquele montante para girar a empresa, para implantar dentro da empresa aquele capital e dali colher frutos. Então, automaticamente, ali não vai haver aplicação do CDC. Mas quando o consumidor ele toma o valor para a finalidade de consumo, automaticamente aquele valor, o contrato ele vai ser regido pelo CDC e todas as suas garantias ao consumidor. No caso de uma demanda, por exemplo, que é uma coisa interessante, que é a inversão do ônus da prova, que auxilia demais os reclamantes em demandas, porque realmente passa para o demandado a obrigação de provar porque a prova, muitas das vezes, ela é muito difícil para o consumidor. E há também a questão do princípio da hipossuficiência por parte do consumidor. Dr. Farley, no caso de um contrato bancário
regido aí pelo Código de Defesa do Consumidor. Como estão agora a questão das multas? Atualmente e recentemente houve uma simulação por parte do STJ, na súmula 379, que estabeleceu que os juros moratórios não poderão ser superior a 1% ao mês. Então, isso aí é pacificado. Há também a questão de multa. Praticamente pacificado que o valor máximo a ser cobrado de multa para consumidores é de 2%, salvo as exceções de alguns contratos de empréstimos especiais, como, por exemplo, a cédula de crédito bancário, a cédula de crédito industrial, a cédula de crédito rural, que têm leis específicas, e aí aplica a especificidade dessas leis e, automaticamente, a aplicação será diferente. No contrato normal de mútuo, a aplicação dessa súmula que não vai poder exceder 1% ao mês. Agora, vale ressaltar que nós temos também os juros remuneratórios, que a jurisprudência também é pacífica no sentido de entender que há possibilidade de acumulação entre o juro remuneratório e o juro moratório. Então, se eu contratei o juro remuneratório de 2% ao mês e eu entro em mora, a partir desse momento vai incidir os 2% do juro remuneratório e mais 1% de juro moratório. Então, eu vou pagar 3% de juros a partir do vencimento, além da aplicação de 2% de multa. E correção monetária, em alguns casos, conforme previsão contratual. Dr. Farley, em palavras rápidas, eu gostaria de dizer, você disse que essas questões aí envolvem contratos bancários. E, às vezes, as pessoas pensam no banco como aquela instituição, aquela casa bancária com ar-condicionado e com todos aqueles sistemas normais, típicos de um banco. Mas essas leis também, ainda que você me responda sim ou não, elas se aplicam a esse tipo de empréstimo em consignação, em que já vem descontado no salário da pessoa, na aposentadoria da pessoa, empréstimo consignado? Apesar de que a súmula ela fala bancário, mas nós temos que, inclusive, cartões de crédito, essas súmulas, elas vieram de ações, né, que foram julgadas no mesmo sentido, e uma dessas ações, ela é oriunda de uma dívida de cartão de crédito. Então, muitos cartões de crédito, muitas bandeiras aí, elas não têm sequer uma porta aberta. Praticamente elas agem virtualmente. Elas têm ali uma marca que é vendida por alguma instituição, é terceirizada a venda para alguma instituição financeira que comercializa aquela marca. Então, praticamente elas agem como financeiras, porque ela disponibiliza o crédito. Se a pessoa usar e não pagar na data certa, prevista, automaticamente vai incidir aí os juros remuneratórios, moratórios e multa. Cabe ressaltar que, para a gente que é consumidor, todos sabem que o juro remuneratório de cartão de crédito, geralmente, é mais de 10% ao mês. Então, se houver a mora, além de pagar o juro remuneratório, ele vai pagar o juro moratório, que foi limitado a 1%, e vai aplicar, sim, às demais instituições financeiras o limite previsto pelo STJ. Orientando o Direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Farley Braz Gonçalves, que falou muito bem sobre essa questão envolvendo contratos bancários. Todo o nosso agradecimento ao advogado, Dr. Farley, e pede, orientando o direito, pede ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque, em querendo Deus, apresentaremos um outro programa.